Há, porém, uma outra corrente jurídica, que é aquela com a qual eu concordo, que acha que esse tipo de mudança que está sendo feita agora na lei Ficha Limpa é uma mudança que, por não mudar as regras do processo eleitoral, mas por definir condições de elegibilidade, não estaria sujeito a esta regra da anualidade imposta pela Constituição Federal. E que, portanto, se ela for sancionada e entrar em vigor, portanto, antes da data dos registros das respectivas candidaturas que serão postas nas eleições de 2010, seria perfeitamente possível que ela incidisse desde agora. Essa questão, portanto, é claro, eu tenho a minha opinião jurídica, eu acho que se ela for sancionada e publicada antes do registro das candidaturas, ela vale para 2010, há juristas que vão refutar essa tese, mas a palavra final é quem vai dar é o Poder Judiciário. E, portanto, o que nós temos que fazer enquanto parlamento? Nós temos que aprovar rapidamente. Posteriormente, caberá à Justiça definir qual corrente vai prevalecer. E eu vou torcer e buscar usar muito o poder de convencimento jurídico que todos nós temos para tentar demonstrar aos nossos tribunais superiores que se ela entrar em vigor antes do registro das candidaturas, ela tem que valer agora para 2010. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Hoje em debate o projeto de lei Ficha Limpa, que acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e vai ser encaminhado, talvez amanhã, já para o Senado. Nós temos aqui muitas perguntas, e aqui pela internet tem uma pergunta de Bruno Aislan, de Ouro Preto, Minas Gerais. Ele pergunta ao professor Daniel Seidel, é possível que esta lei funcione como um corretivo moral para os políticos de índole duvidosa? Na verdade, eu acho que o que funciona como um corretivo é o acompanhamento do voto do eleitor. Na verdade, o que nós não queremos, a gente sempre fala, o que deu efetividade à Lei 9840, que caçou votos, foi a mobilização da sociedade civil. Então, no debate anterior, se vai ser aplicado esse ano ou se não vai, eu digo o seguinte, para a sociedade brasileira, ficha limpa vai valer esse ano. A forma como vai valer é que, de fato, nós vamos desejar que seja pela via da justiça eleitoral, impedindo a candidatura daqueles candidatos que não preenchem os critérios do ficha limpa. Agora, se não, o TSE já baixou a regulamentação que vai divulgar a vida pregressa. Então, divulgando a vida pregressa, o nosso papel, enquanto organização de sociedade civil, é amplificar e ajudar o eleitor a discernir melhor e a conhecer a vida pregressa do seu candidato. Nós estamos lançando uma cartilha também com orientações para o voto do eleitor. Justamente para quê? Para trabalhar no sentido positivo. A nossa perspectiva é da educação política, é da educação para a cidadania, porque o que torna a política e a democracia mais forte é quando o eleitor vota e depois acompanha o voto que ele deu, acompanhando os trabalhos que aquele seu representante está fazendo na Câmara. E por isso nós estamos incentivando, de fato, que haja uma ampla mobilização. Em cada município brasileiro, nós tenhamos um comitê da ficha limpa para que nós possamos somar o trabalho da ficha limpa com o combate à corrupção e aí sim, por meio do voto do eleitor, a gente ter cada vez mais pessoas, políticos, representantes eleitos que estejam sensíveis ao que a pressão da opinião pública está querendo. E nesse momento, nós estamos querendo uma reforma política ampla, que a gente tire da política brasileira a influência do poder econômico, para que nós tenhamos realmente pessoas que estejam na política em função de todo um debate da construção de políticas públicas para superar todo tipo de miséria, todo tipo de necessidade que ainda é presente na realidade brasileira. Então, a nossa ideia não é punir nenhum tipo de candidato. Cada um, pelo que faz, acaba tendo a consequência dos seus atos. O que nós queremos é trabalhar na promoção do voto consciente para que as pessoas possam, a partir do conhecimento da história do seu candidato, votar de forma consciente e depois acompanhar o trabalho, porque isso sim gera consciência de cidadania, gera acompanhamento e faz com que a sociedade toda se aprimore. Professor Renato Lessa, aqui tem uma pergunta de Cássio Silva, do Rio de Janeiro. Ela veio por telefone.
pegando até como gancho aqui o que disse o professor Seidel, com a aprovação dessa lei da ficha limpa, o que mais pode ser feito para melhorar o sistema político brasileiro? Quer dizer, aqui está perguntando a agenda que nós temos de reforma política. Bom, uma resposta a isso poderia dar um catálogo da cidade de Nova York, não um catálogo no Rio de Janeiro. Então, enfim, há várias alternativas, várias ideias já postas em debate, mas eu queria pegar a questão em termos mais gerais, né? Quer dizer, acho que um aperfeiçoamento decisivo seria o adensamento e o aprendizado progressivo dos mecanismos da representação, né? É fundamental que a gente deixe de pensar a representação como um momento puramente ritual, de entrega a um representante da prerrogativa de fazer leis, sem que o trabalho da elaboração legislativa tenha qualquer relação mais aproximada, mais permanente com aquele que é a origem dessa delegação, né? Que é o claro, cidadão. Que é o cidadão. Claro que nós vivemos uma sociedade complexa, gigantesca, não podemos voltar ao mundo da ágora grega, onde todos participavam diretamente, mas, quer dizer, é possível a produção de esforços de ação coletiva, de ação civil, ação da cidadania, tal como o exemplo da ficha limpa mostra, né? No sentido de fazer valer, quer dizer, a ideia de que existem cidadãos, quer dizer, indivíduos dotados de direitos políticos, certo, que têm um certo cuidado, um certo apreço, né, por aquilo que o seu voto produz, né? E esse tipo de cultura, de relação estabelecida entre o sujeito eleitor e o seu voto, eu acho que seria um fator fundamental de aperfeiçoamento, né? E não há cartilha, não há, digamos assim, uma receita científica para isso. A experiência, eu acho que ela pode ensinar muito nessa direção, né? Eu acho que a experiência desse movimento, né, que já é bem sucedido, independentemente da gente saber qual é o resultado da votação do Senado amanhã, indica um pouco isso, quer dizer, talvez indica a possibilidade de pensar a representação política de uma maneira mais efetiva, né, e não distante, burocrática, né? E quem sabe um dia nós podemos pensar as eleições não mais como temporadas de captura de sufrágio, inclusive tipificado como crime eleitoral, e como momentos de fertilização política, ideológica, programática da sociedade brasileira. De enriquecimento. De enriquecimento. É nesse sentido que a representação importa, né? Nesse sentido, deputado, eu vou lhe fazer uma pergunta de cunho pessoal, por favor, mas é uma curiosidade de jornalista que eu não posso reprimir. O senhor não vai ser candidato nas próximas eleições. Tem alguma coisa a ver com esse seu sacrifício, realmente, de se entregar de corpo e alma à tarefa de levar esse projeto até onde levou?